Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 maneiras de você programar para o sistema da Apple, criar aplicativos para iOS sem você precisar ter um MacBook, seja ele um MacBook Air ou até mesmo um MacBook Pro. Para você que é iniciante ou até mesmo já é mais veterano e quer entrar nesse universo iOS e não tem dinheiro para comprar um MacBook, que a gente sabe que é extremamente caro, varia aí na casa dos 10 mil reais, um mais barato até 20, 30 mil reais. Eu vou trazer 3 formas de você conseguir programar para o sistema da Apple e você não vai precisar comprar necessariamente um MacBook, seja ele MacBook Pro, MacBook Air ou até mesmo um iMac. 2 formas são extremamente recomendadas, eu recomendo, e uma delas não é tão recomendado assim, porém é uma opção, então eu vou deixar para você caso você não tenha condições de fazer as 2 primeiras formas, então a última opção talvez já te ajude, beleza? Então já vou pedir de coração para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e também deixe o seu like no vídeo para ajudar a ranquear esse vídeo no YouTube. Esse vídeo deu bastante trabalho em fazer, então o seu like é muito importante. Então vamos começar mais um vídeo? Então bora lá! A primeira maneira de você conseguir obter o sistema da Apple é você conseguir montar um Hackintosh. Essa é a maneira mais recomendada para quem não tem grana para investir em um MacBook oficial. Então ter um Hackintosh é sem dúvidas a melhor opção. E para quem não conhece, para quem não sabe o que é um Hackintosh, basicamente o Hackintosh ele é uma mistura de um computador convencional com um Macintosh, ou seja, um computador da Apple, um Mac. Então basicamente a gente vai instalar o sistema operacional nativo da Apple em um computador que não é da Apple. Então fazendo esse processo a gente tem um Hackintosh. Para você conseguir montar um Hackintosh você precisa ter 100% das suas peças compatíveis com o sistema da Apple. Então o grande segredo para você montar um Hackintosh é você ter 100% das peças compatíveis com o sistema da Apple. E as peças principais que você deve se preocupar na hora de montar um Hackintosh, as principais peças placa-mãe, processador e placa de vídeo. Essas 3 peças elas precisam ser 100% compatíveis com o sistema operacional que você pretende colocar. E quais são as vantagens de você usar um Hackintosh? Existem 2 vantagens que eu acho muito consideráveis. Primeiro é o preço. Você consegue montar um Hackintosh muito mais barato, não quer dizer que vai sair barato, mas vai ser muito mais barato do que um MacBook oficial aí da Apple. Então você consegue ter uma boa configuração, muitas das vezes equivalente, com desempenho equivalente, e muitas das vezes vai ser até superior o desempenho do que um MacBook ou um computador da Apple oficial. Então o desempenho ou vai ser equivalente ou na maioria dos casos vai ser superior. Além disso, você tem controle sobre a configuração que você quer montar. Então se você quiser montar o seu Hackintosh com mais memória, com mais processador, com mais placa de vídeo, você consegue ter esse controle da configuração. Já em um MacBook oficial, você já não tem tanta liberdade assim. Então essas são as vantagens principais de você ter um Hackintosh. E uma dúvida muito frequente que as pessoas têm é: eu consigo atualizar o meu Hackintosh? Sim, você consegue atualizar tranquilamente. Porém, você precisa ter todas as peças compatíveis. Se você montou um Hackintosh com todas as peças compatíveis, você vai conseguir atualizar o sistema sem nenhum problema. O grande problema é quando você monta um Hackintosh que ele não está 100% compatível com o sistema da Apple. Aí sim pode ter problemas de compatibilidade e o sistema parar de funcionar. Mas aí é só essa questão de peças mesmo. Recentemente eu montei um Hackintosh para mim também. Eu vou passar para vocês qual configuração que eu utilizei. Começando pela placa-mãe, eu utilizei uma H410M da ASUS
em conjunto com o processador Core i3 10100F de 10ª geração, 4 núcleos e 6 threads. Além disso, eu também utilizei um cooler da Deepcool GameMax versão 2 para dar mais refrigeração para o meu processador. As memórias que eu utilizei foi duas memórias de 8 GB da Corsair, totalizando 16 GB na máquina DDR4. E a placa de vídeo que eu utilizei foi uma RX 560 de 4 GB da BioStar. E pode ficar tranquilo, pessoal, com essa configuração que eu montei, o macOS ficou muito rápido, o sistema ficou extremamente rápido, eu conseguia abrir várias abas ao mesmo tempo sem nenhum lag, ficou liso o sistema. Como vocês podem ver, eu instalei a versão do macOS, a versão mais recente do sistema, que é o macOS Big Sur, e eu estava utilizando a versão 11.3. Então pode ver que o processador é o Core i3, eu tenho 16 GB de RAM e eu tenho uma RX 560. Então você pode ver que realmente eu montei o Hackintosh. Além disso, eu tinha percebido que tinha saído uma atualização para a versão 11.3.1. Eu fiz a atualização do sistema e agora você pode ver que eu estou com o sistema totalmente atualizado para a última versão. Então sim, você pode atualizar, eu já atualizei e não dá nenhum tipo de problema, desde que você tenha todas as peças 100% compatíveis. Caso você queira montar um Hackintosh com as mesmas configurações do que a minha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as peças que eu utilizei para montar esse Hackintosh. Tem algumas peças que eu não falei, como fonte de alimentação, gabinete, SSD, porque não vem ao caso. As peças que você mais deve se preocupar é placa-mãe, processador e placa de vídeo. Esse computador que eu montei, pessoal, ficou na casa dos R$ 3.600. Então ficou muito barato. Se a gente fosse no site da Apple e montar uma configuração parecida com a nossa, vai sair na casa dos R$16 mil. Então a gente conseguiu fazer com um preço muito abaixo de um Mac montado com as mesmas configurações. Eu ainda fiz uma pesquisa do Mac mais barato do mercado, que é o Mac Mini, e você vai ver aí que a gente conseguiu montar uma configuração superior, bem superior a esse Mac Mini, pela metade do preço. A gente conseguiu montar um Hackintosh muito bacana, com desempenho superior até mesmo que esse Mac Mini aqui na casa dos R$7 mil. Se você tem dúvidas de como montar um Hackintosh, fique tranquilo que eu vou falar sobre consultoria nessa parte de Hackintosh. E se você quiser aprender a montar um Hackintosh, saber quais peças são compatíveis, como que você instala o macOS, como é que funciona todo o processo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo consultoria focada para essa área de Hackintosh. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do Rômulo, ele vai te ajudar nessa questão de compatibilidade de peças, como que funciona o processo. Então a gente tem essa parte de consultoria que vai te dar um direcionamento melhor na hora de montar o seu Hackintosh. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo consultoria de Hackintosh para ajudar você, caso você queira fazer, beleza? Agora eu vou falar da segunda maneira que você pode estar utilizando o sistema da Apple para criar aplicações para iOS. A segunda maneira é você utilizar o Mackin Cloud. Como que funciona esse Mackin Cloud? Basicamente você vai alugar um Mac, então você vai escolher lá no site do Mackin Cloud o Mac, por exemplo, eu quero um Mac de 8 GB de RAM, processador i5, SSD de 500 GB, de 250 e por aí vai. Você vai escolher lá o Mac, tem Mac Mini, tem Mac Pro, Mac Air, você vai escolher o Mac. Quanto mais robusto é o Mac, mais caro você vai pagar pelo aluguel. Então você consegue alugar por uma semana, por um mês, por um ano, e o preço disso sai muito barato. Então você consegue alugar esse Mac, né? E você consegue acessar esse Mac na nuvem, na internet. É como se fosse um emulador na nuvem. Você consegue acessar esse Mac na nuvem e aí você consegue programar tranquilamente, instalar o Xcode, consegue abrir os emuladores, programar para iOS tranquilamente, não tem nenhum tipo de problema. Entrando no site do Mackin Cloud, a gente consegue visualizar essa aba aqui de Pricing. Então posso clicar aqui em Pricing e eu vou conseguir ver quais são todos os planos que o site me oferece. Então eu posso utilizar
esse Mac por hora, então eu posso pagar $1 e utilizar ele por hora, eu posso pagar por mês, e aqui a gente tem alguns servidores diferentes, né? Você vai pagar $25 por mês e aqui a gente tem $49. Mas fique tranquilo porque existem várias moedas que a gente pode pagar. Podemos pagar em real brasileiro, dólar australiano, tudo dependendo da sua região aí. Então a gente vai clicar aqui no mais recomendado, né? O mais popular, que é o de 25. Entrando nessa página, a gente consegue visualizar a moeda que a gente pode utilizar. Então aqui, por padrão, ele já definiu o Brazilian Real, né, que é a moeda brasileira, mas se eu quiser pagar em dólar australiano, posso pagar por aqui, dólar americano e por aí vai. Tem euro, tem várias moedas aí, até indiana tem aqui. Então vou manter o real brasileiro e aqui eu posso escolher a localização onde vai ficar esse servidor. Por padrão, ele coloca aqui em Norte América. No caso, você vai estar no Brasil, o ideal é que você coloque South America, né, que é a América do Sul. Então eu poderia colocar aqui South America. Aqui você vai visualizar também os sistemas operacionais que estão disponíveis para o macOS. Então aqui a gente tem o novo macOS, que é o Big Sur, que é o que eu recomendo que você coloque. Você também pode utilizar o Catalina, o Mojave ou o High Sierra. Mas o Mojave e o High Sierra eu não recomendo mais. Eu só recomendo do Catalina para cima. Então eu recomendo que você coloque o Big Sur, que é o sistema mais atual da Apple. Então eu vou colocar aqui o novo Big Sur. Já está na versão 11.3, mas a cada atualização que sai, eles já atualizam automaticamente. Feito isso, a gente consegue visualizar os Macs que a gente pode escolher. Então eu posso escolher pelo Mac Mini Core 3, a gente tem o Mac Mini Core 7 e o Mac Mini com os novos processadores da Apple, que é o M1. Só que já esse Mac Mini 2018 Core 3 já é mais que o suficiente para você conseguir programar com tranquilidade e sem nenhum tipo de lag. Olha as configurações desse Mac Mini. Ele tem o Core 3 de 3.6 GHz, 6 MB de cache, 16 GB de memória RAM. E você ainda pode expandir esse Mac para 32 GB. Então, por padrão, ele já vem com 16 GB. Então, esse Mac é mais que o suficiente para você. Então, vou manter o Mac Mini para a gente visualizar aqui. E aqui, você pode escolher as maneiras que você vai contratar esse Mac. Se eu colocar aqui nessa primeira opção, eu vou contratar ele por semana. Então, eu vou pagar R$ 128 por semana por esse Mac Mini aqui. Eu também posso escolher por mês. Então, se eu for pagar por mês, vai ser R$ 196 por mês. Aqui é trimestral. Então, eu vou pagar a cada 3 meses R$ 502 por esse Mac. E nós temos o plano anual, que é o mais recomendado na minha opinião. Você vai pagar por ano R$ 1.986. Então, por ano, eles dão um desconto bem interessante. Então eu recomendo, se caso você for utilizar aqui, essa plataforma, é pagar por ano, beleza? Então por ano vai dar R$ 1.986. E aí, 16 GB de RAM, ele já vai vir com 16 GB de RAM. Se você quiser colocar 32 GB de RAM, você vai ter que pagar mais R$ 606. Você pode vir aqui e colocar 32 GB, só que você vai pagar R$ 606. Eu não vejo necessidade, 16 GB de RAM é mais que o suficiente. Aqui também tem a velocidade da internet que você vai utilizar do servidor. Então, por padrão, ele coloca 100 megas, mas você pode utilizar 1 GB. Só que você vai pagar mais R$ 1.100 só por 1 GB de internet. Não vale a pena, tá? Mas se você quiser pagar, fica a seu critério. E aqui a resolução padrão desse Mac é Full HD. Você não paga nada por isso. Mas se você quiser utilizar o 4K como resolução, você vai pagar mais R$ 306. Então, quanto mais coisa você coloca aí no Mac, você vai pagar mais. Mas não há necessidade. Eu deixaria tudo no padrão para você não pagar mais nada adicional. Feito isso, se você não adicionar nada aqui, você vai pagar R$ 1.986, tá? Moeda brasileira, por ano. Então você pode utilizar esse Mac por tempo ilimitado durante 1 ano. Aí depois, se você quiser renovar, você renova novamente por mais 1 ano. Então, no meu ponto de vista, vale muito a pena. É muito barato. Se você fizer o cálculo, se a gente contratar esse Mac por 3 anos, então vamos fazer a conta aqui, ó, 1986,12 vezes 3. Se a gente contratar por 3 anos, a gente vai pagar R$ 6.000, né? Vamos arredondar para R$ 6.000.
você vai pagar mais barato do que aquele Mac Mini que eu havia mostrado antes, na casa dos R$7.000. E detalhe, essa configuração é superior àquele Mac Mini. Sim, você está contratando um Mac, né? Você está alugando um Mac, ele não é seu. Porém, você consegue usar durante muito tempo. Então você consegue desenvolver diversos aplicativos e o preço é muito baixo pelo que ele te oferece aqui no site. Então vale muito a pena sim. E você também pode contratar por semana. Às vezes você já tem um projeto que você só precisa gerar um APK, jogar na loja. Então você pode contratar aqui por semana ou até contratar aí por mês para fazer o seu projeto e depois você cancela. Então você tem várias opções aqui que valem muito a pena. Se eu colocar aqui 32 GB, por exemplo, e aumentar aqui a internet, repare que o preço final já vai ficar na casa dos R$ 3.696. Então eu não recomendo você fazer o upgrade. Eu recomendo você deixar no padrão, que aí você vai pagar um valor bem interessante. Então sim, esse site do Mac in Cloud é sensacional. Você consegue ter um Mac oficial, com a velocidade oficial, por um preço muito baixo. Sim, você vai ter que pagar, porém, existem várias opções, como eu havia falado para você. Você pode pagar anual, que é o que eu recomendo. Você pode pagar trimestral, por mês ou até por semana. E ainda tem a opção, que nem eu falei para você, você pode pagar por hora. Por que essa é a segunda melhor opção? Porque o Mac não vai ser seu. Você vai contratar ele, você vai ter ele durante um bom tempo, mas ele não vai ser seu. A melhor opção é o Hackintosh. Você vai pagar um valor nas peças, vai montar o computador e o Mac vai ser seu. Nesse caso, você está contratando o Mac, mas quando terminar o prazo, você vai ter que pagar novamente. Então, realmente, é só por isso que ele está na segunda colocação. Mas vale muito a pena, é barato. É muito mais barato do que um MacBook, do que um iMac oficial e dá para você usar durante muito tempo. Se você contrata isso daqui por 2 anos ou 3, sai mais barato que um Mac Mini e você consegue utilizar por muito tempo. Então pensa comigo, você está usando durante 3 anos. Pensa quantos aplicativos você já conseguiu desenvolver, quantos aplicativos você já lançou, quantos clientes você já conseguiu. Então você já consegue recuperar essa grana sem dúvida. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse site, que é o Mac in Cloud. Agora eu vou falar da terceira maneira que você pode estar utilizando o sistema da Apple, que é a maneira que eu não recomendo, mas é uma opção. E galera, sinceramente, eu achei que não ia funcionar. Eu vou ser sincero com vocês. Eu fiz o teste, vou mostrar para vocês aqui em tela. É basicamente você rodar o sistema da Apple em uma máquina virtual. É isso mesmo. Eu achei que não ia funcionar, sinceramente. Eu já vi alguns tutoriais de pessoas tentando instalar o macOS em uma máquina virtual, VirtualBox. Algumas vezes funciona, mas na maioria dos casos não funciona. Porém, existe o VMware, né? Uma máquina virtual aí que você pode utilizar no Windows, que você consegue emular o sistema da Apple nesse emulador. Então só funciona no VMware. E eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o tutorial que eu fiz para testar para vocês aí, utilizando o VMware. Então eu baixei o VMware, fiz todo o tutorial e no final eu consegui ter um macOS no meu sistema Windows. Funcionou e eu nem acreditei, pessoal. Porém, eu já te digo que é bem mais lento, geralmente dá uns engasgos, o emulador iOS demora bastante para abrir, demora para executar, mas eu consegui rodar alguns códigos ali em React Native, consegui abrir o Xcode e criar alguns códigos em Swift e executar no emulador e funcionou, por incrível que pareça. Então eu acho que essa opção é a menos recomendada, porque você precisa ter uma máquina um pouco potente para colocar esse emulador utilizando o macOS, porque o sistema do Mac ele é mais pesado, então você vai precisar ter uma máquina com 8 de RAM sobrando para o emulador, senão vai ficar muito lento. Se você tiver uma máquina de 8 GB ou menos, nem adianta instalar o VMware e colocar o Mac. Só se você tiver uma máquina de 16 GB. Então, por isso que não é tão recomendado. Você precisa ter uma máquina um pouco forte para poder fazer esse processo, e mesmo tendo uma máquina um pouco forte, você ainda vai ter engasgos que vão atrapalhar bastante a sua experiência. Porém, você vai conseguir utilizar o sistema da Apple, vai conseguir conhecer o sistema, criar alguns aplicativos ali e testar, mas eu acho que é mais para teste mesmo. Se você for utilizar para trabalho,
Para uma parte mais profissional, eu recomendo mesmo Hackintosh ou até mesmo o Macintosh. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe várias dicas para vocês. Essas são as 3 maneiras que eu conheço. Se você conhece outra maneira de utilizar o sistema da Apple, deixa aqui nos comentários, porque pode ser que eu possa fazer mais um vídeo falando sobre outras maneiras. Mas por enquanto são essas que eu sei. Se você conhece mais alguma, deixa aí nos comentários. Eu peço de coração para você deixar o seu like no vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito, pessoal. Eu espero vocês em um próximo vídeo.